Vamos então à terceira parte do sexto capítulo. Nós vimos no final da segunda parte o ministro Sâncio conversando ali com o Druso sobre o caso do Olímpio, e eles chamam, o ministro entra em oração e chama a Alzira, que foi a esposa do Olímpio nessa última encarnação. Aí ele coloca para ela, né, a necessidade que o Olímpio tem de reencarnar, e ela se prontifica para auxiliar, porque ela quer muito, diz que ele foi um bom companheiro, foi um amigo, um bom pai, e que ela quer muito poder ajudá-lo para que ele possa se recuperar e sair daquela situação em que ele está. Aí o Sâncio coloca para ela que eles vão ter muita dificuldade com os dois irmãos que foram assassinados por ele. Eles estão com muito ódio, com muito sentimento de vingança. E ela fala que sabe disso, sabe de quanto vai ser difícil, que ela mesma foi obsediada por eles dois enquanto ela estava na Terra, e que eles foram os causadores do afogamento dela no mesmo lago em que eles morreram afogados. E ela entende que aquilo aconteceu por problemas de vidas passadas. Então ela não guarda nenhuma mágoa, nenhum ressentimento em relação a eles, e ela quer muito ajudar os três. Vamos continuar aqui, vamos ouvir as palavras de Sâncio para Alzira. É Sâncio conversando com Alzira. O Sâncio coloca: a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, iniciar a obra socorrista. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou: as vítimas de ontem, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade que lhes foi arrebatada pelo irmão fratricida, alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. É necessário que vás em pessoa suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpio ao lar do próprio filho e, por tua vez, tornarás a carne, logo após, a fim de que, de novo, te consorcies com ele em abençoado futuro, para que recebas nos braços Clarindo e Leonel, por filhos do coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre e os haveres. Sempre, né? A lei de ação e reação. Sempre temos que consertar os erros que cometemos. Um sorriso de ventura brilhou no semblante da sublime mulher, e talvez porque enunciasse pensamentos de temor, Sâncio acudiu-a, exclamando: não desfaleças. Serás sustentada por esta mansão em todos os teus contatos com os nossos amigos fixados na vingança, e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio, perante as autoridades a que te subordinas. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus roubos. Sofrestes-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias de tua permanência no mundo, e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, osculou-lhe a destra e afastou-se. A cena tocante e simples emocionara-nos fundamente. Sentiu o incomensurável amor de Deus, alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível, e no imo da alma bradei para os meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume,
no seio dos sarçais. Autorizadas por Druso, Madalena e Sílvia aproximaram-se do ministro, implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sâncio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que víramos e observáramos, Hilário e eu acercamo-nos do venerável mensageiro, com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela. Vamos então, no próximo capítulo, ver essa conversação do Sâncio com o André Luiz e o Hilário. E neste capítulo nós podemos ver, podemos sentir a energia maravilhosa do Sâncio, esse ministro da regeneração, que vem ali ajudar aqueles irmãos que estão em tanta dificuldade naquela região trevosa, nessa casa, nessa mansão luz, aonde eles são assistidos. Vemos ali a intercessão dele para que o Olímpio pudesse reencarnar, a Alzira, que estava numa situação mais elevada, pudesse também ir ali para a casa, para a mansão luz, para poder ajudar o Olímpio, para poder preparar a reencarnação dele. Vamos lembrar que a dele vai ser uma reencarnação compulsória, então são a família espiritual, são os amigos, são aqueles que têm amor para com ele, que vão preparar essa reencarnação compulsória. Então ela estará ali para ajudá-lo e para preparar essa reencarnação. O Druso estará ajudando e principalmente o ministro Sâncio estará intercedendo para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, para ele voltar, para ela voltar, para eles se reencontrarem e receberem esses dois irmãos como filhos. Vamos lembrar que o Olímpio vai vir como filho do filho dele, né? Então a história vai continuar e o Olímpio como herdeiro do filho, quer dizer, herdeiro dele mesmo, todos nós somos herdeiros de nós mesmos no nosso perispírito, mas ali no caso ele é herdeiro também nas coisas materiais, porque ele vai vir de novo na mesma fazenda, no mesmo lugar, como filho do filho, e receberá como filhos os irmãos que ele eliminou para poder ficar com a fazenda, devolvendo para esses irmãos que agora virão como filhos os seus bens, mas principalmente os três ali, né, o Olímpio e os outros dois, se amando, né, se regenerando, se aprimorando, recomeçando do zero e podendo fazer tudo diferente, tudo melhor. Isso acontece com todos nós. Todos nós reencarnamos aqui, todos nós temos uma história, todos nós temos a nossa parte de provas, que são aquilo que nós escolhemos. Nós vimos aqui a Alzira escolhendo uma prova. Ela vai passar por uma prova difícil ali, reencarnando, casando de novo com Olímpio, recebendo os dois algozes como filhos. É uma prova difícil. Mas vimos também ela comentar sobre o desencarne dela, que foi uma expiação por problemas de vidas passadas. Então nós escolhemos as nossas provas. E a expiação é aquilo que nós precisamos limpar do que sujamos em vida anterior. E vamos lembrar que Deus, nosso Pai, é tão misericordioso que Ele permite que nós paguemos as nossas expiações em parcelas longas, né? Em muitas prestações, né? Então nós vamos pagando as nossas expiações, nós vamos pagando as nossas dívidas, retirando as pedras que colocamos, limpando os espinheiros que plantamos
aos pouquinhos em cada encarnação. E passamos pelas provas que nós escolhemos e aceitamos passar para o nosso aprendizado e para o nosso aprimoramento. Então, diante das dificuldades que passamos pela vida, vamos pensar no para que é aquela situação. Que prova que eu estou passando ali, sabendo que fui eu que escolhi. Fui eu que determinei que eu queria passar por aquela prova, porque eu já me senti capaz e apta a passar por aquela prova e provar para os meus mentores que eu aprendi a lição e que eu posso ir para uma nova lição. Então vamos olhar para as nossas provas como elas são, provas escolhidas por nós, e pararmos de agir como crianças, né? como bebês, colocando que, ó Senhor, porque eu, porque isso, achando que aqui é para se viver uma vida de sorrisos, de belas fotos no Instagram, de viagens, de passeios, de alegrias, né? Um mar de rosas, a Shangri-La, estamos em Shangri-La. Vamos parar, analisar esse planetinha que nós estamos com todas essas dificuldades que nós criamos ao longo do tempo, porque estamos aqui há milhares de anos encarnando e reencarnando, e vamos encarar as nossas provas como elas são, escolhidas por nós. Vamos continuar no próximo capítulo.